Olá, meu nome é Vanessa, eu sou diretora do Núcleo de Educação Especial e nós vamos conversar um pouquinho hoje sobre a criação do Núcleo de Educação Especial, para vocês conhecerem um pouquinho da nossa história. Bem, o NUMAP ele foi criado em 2002. E por que ele foi criado? Atendendo uma resolução do Conselho de Educação Básica de 2001, onde dizia que as secretarias de educação elas deveriam fazer funcionar um setor responsável pela educação especial, a Secretaria de Educação de Piracicaba começou a se movimentar em relação ao atendimento das crianças com deficiência. E em 2002, o NUMAP ele foi criado. Qual é o objetivo do NUMAP? O objetivo do NUMAP é divulgar os princípios da educação inclusiva na rede e sensibilizar em relação ao atendimento da criança com deficiência na rede regular de ensino. Quais são os princípios que regem o trabalho da educação inclusiva na rede municipal? São, na verdade, 5 princípios. O primeiro é que toda pessoa tem direito à educação. Tendo ela deficiência ou não, o lugar da criança é na escola. O segundo princípio é que toda pessoa aprende. Então, nós entendemos que independente da situação, tendo deficiência ou não, toda criança aprende. Mas aprendem da mesma forma? Não. Aí nós temos o terceiro princípio. Cada processo de aprendizagem ele é singular. Então, independente da deficiência da criança, qual é o princípio que rege toda a educação, todo o ensino que é ofertado a ela? Nós acreditamos que todas são capazes de aprender. Cada uma da sua forma, no seu tempo, com os recursos necessários para conseguir ter uma equiparação do ensino, mas todas elas têm a possibilidade da aprendizagem. E que nenhuma criança vai até a escola para socializar. Todas elas vão para aprender. A socialização faz parte daquele ambiente, mas esse não é o objetivo principal. O convívio no ambiente escolar também beneficia a todos. Essa é uma outra particularidade da inclusão, né? Às vezes muitas pessoas dizem assim, mas é importante para a pessoa com deficiência ir para a escola. Mas não é só para a pessoa com deficiência, é importante para os outros também, que vão convivendo com a diversidade e vão aprendendo que cada pessoa ela aprende de uma forma. E o último princípio é que a educação inclusiva diz respeito a todos. Em algum momento, pode ser que alguma criança que não tenha deficiência necessite também de algumas intervenções diferenciadas. Então, esses são os 5 princípios que regem a educação inclusiva. Agora, eu gostaria que vocês refletissem um pouco sobre essa frase, essa pergunta. O que chama primeiro a sua atenção? Será que é a pessoa ou a deficiência que ela tem? Foquem nessa imagem primeiro, né? Quem será esse rapaz? O que será que ele está fazendo? Qual é o esporte que ele pratica? Será que é um esporte mais simples, mais radical? O que vocês imaginam? Vocês tinham imaginado que se tratava de uma pessoa com deficiência? Então, essa é uma pergunta que faz a gente pensar em bastante coisa, né? O que chama a nossa atenção primeiro? Quando uma criança chega na escola, será que o que chama a minha atenção primeiro é a deficiência que ela tem? Ou primeiro eu enxergo essa criança? Agora vamos pensar em outra pergunta. E o nosso foco? Será que o nosso foco é na deficiência ou na eficiência que essa pessoa tem? Porque independente da deficiência que a criança tenha, ela tem a sua eficiência também. Pensem nessa imagem. Esse rapaz é um dos pintores do grupo Pintores de Pé e Boca. Ele não tem nenhum dos braços. Todas as pinturas que ele faz são feitas com os pés e com a boca. E olha o que ele é capaz de produzir. Vejam os quadros que ele pinta, né? Nessa situação, será que nós conseguimos ver a deficiência ou a eficiência primeiro? Então, quando eu olho para as habilidades de uma pessoa, antes de olhar para a deficiência, eu estou olhando para essa pessoa primeiro. E isso é importante para a gente pensar enquanto educador, né? Seja um professor, um diretor, um coordenador, alguém que trabalha, que é um auxiliar administrativo dentro da escola.
Quem eu vejo primeiro? Será que quando eu olho, recebo a criança, o primeiro dia lá na escola, eu estou vendo a Vanessa ou eu estou vendo o autismo? Será que eu estou vendo o João ou eu estou vendo a cadeira de rodas que ele usa? Essas são perguntas importantes. Por quê? Porque nós trabalhamos com crianças, né? E, em primeiro lugar, nós temos que ver quem é essa criança. O que ela gosta, o que ela consegue fazer sozinha, o que ela precisa da minha ajuda, que tipo de ajuda ela precisa. É importante a gente refletir. Por quê? Porque a nossa atitude enquanto profissional da educação, que observa, que recebe aquela criança, que faz o atendimento dela todos os dias ali dentro da sala de aula, a forma que eu vejo essa criança vai dar os indícios do que eu vou investir ou não, né? Então, é importante a gente pensar nisso. Observem primeiro quem é essa pessoa e depois nós vamos entender qual é a deficiência que ela tem, né? E na escola, quais são algumas coisas que acabam muitas vezes acontecendo, né? Vocês já devem ter ouvido falar. Ah, mas ela não vai aprender. Coitada, ela é deficiente. Ah, esse é um aluno com necessidade educativa especial. Na minha sala, eu tenho 25 crianças, mais 2 de inclusão. Já ouviram isso? Ah, mas essa criança não devia estar aqui. O lugar dela é na PAI, no centro de reabilitação. Ela nem precisa ficar na sala, né? Ela não aprende. Gente, essas são falas que mostram o que nós estamos vendo primeiro. Se é a pessoa ou é a deficiência que ela tem. Em relação a se referir, ao aluno com deficiência. Esse é o termo correto, aluno com deficiência. Ele não é aluno de inclusão, ele não é aluno com necessidade educativa especial, ele é uma pessoa com deficiência. Essa é a terminologia correta. O que eu tenho na sala são 27 alunos. Eu não tenho 25 alunos mais 2 de inclusão, porque todos são de inclusão. Nós estamos falando de uma escola inclusiva, né? Então, a forma que a gente se refere no nosso dia a dia a determinadas situações, é importante a gente pensar, porque isso mostra como eu vejo o processo educativo e como eu vejo a criança também, né? Hoje, o NUMAP, ele desenvolve vários trabalhos na rede. Nós trabalhamos com a formação dos professores do atendimento educacional especializado. Quem são esses professores? Os professores que realizam itinerância nas escolas e os professores que trabalham nas salas de recursos multifuncionais. Nós realizamos também a formação da rede municipal, sempre a gente está ofertando oficina, algumas palestras. Nós realizamos a avaliação pedagógica das crianças que são encaminhadas para o núcleo. Realizamos orientação aos pais e os atendimentos que eu disse para vocês, tanto na sala de recurso como a itinerância. Então, esses são os trabalhos que são realizados pelo NUMAP. Como que o NUMAP é organizado hoje? Ele tem um diretor, tem a equipe técnica, que é composta por 5 profissionais. Nós temos hoje 32 professores e os alunos atendidos são 981, segundo os dados de 30 de setembro deste ano. Então, o NUMAP ele é organizado desta forma. Quem é o público-alvo do NUMAP? É a educação infantil e o ensino fundamental e atende qualquer aluno com deficiência. E aí, quem define quem é a pessoa com deficiência? Será que é o NUMAP que diz, esse eu vou atender, esse não? Né? Não funciona assim. Nós temos leis que regem a educação especial. E nesse artigo 2º da Lei Brasileira de Inclusão, nós encontramos quem é o público-alvo da educação especial. Diz assim: caracteriza-se ou considera-se pessoa com deficiência aquela que tem um impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir a sua participação plena. Então, aqui, quem são as pessoas com deficiência? Aquelas que têm impedimento de natureza física, intelectual, sensorial e que, de acordo com as barreiras que ela enfrenta,
ela não consegue participar efetivamente. Aí vamos definir um pouquinho o que são essas barreiras para eu explicar para vocês quem são as pessoas que a gente atende, né? O que são barreiras? As barreiras, elas são qualquer entrave, qualquer obstáculo ou atitude e comportamento que limite ou impeça a participação dessa pessoa nas atividades. Então, nós temos que pensar muitas vezes que o que dificulta a pessoa para participar das atividades daquele espaço, muitas vezes não é a deficiência que ela tem, mas são as deficiências que são impostas muitas vezes pelo espaço. Pensem, por exemplo, numa pessoa que é cadeirante e ela vai participar de uma atividade num espaço que é cheio de escada. Qual é o problema? O problema é a deficiência dela ou é o espaço que não está adequado? Porque se o espaço tivesse adequado, ela conseguiria participar. Aí a gente consegue definir o que são as barreiras. Então, nós temos que pensar que muitas barreiras também não são físicas, elas podem ser atitudinais. E as atitudinais, a gente volta naquelas frases que nós comentamos anteriormente. E aí, o que seria a inclusão? Quando nós pensamos na inclusão e nessas barreiras, nós podemos avaliar um pouquinho essas imagens, né? Quando nós falamos de igualdade, de equidade e de inclusão. Igualdade, todos eles estão no campo de futebol e tentando assistir o jogo. A cerca é uma barreira. E aí cada um recebeu um caixote. O caixote resolveu para todo mundo? Não. Tinha criança ali que não precisava do caixote. E tem criança que um caixote só não foi possível resolver o problema. Mas quando a gente fala de equidade, eu dou para cada um aquilo que ele precisa. E quando nós falamos de inclusão, nós estamos falando de pertencimento. E aí, qual é o problema? Se eu tirar a cerca, existe deficiência para alguém? O tamanho é problema? Então, aqui a gente consegue perceber o quê? Que quando nós falamos de inclusão, nós estamos falando de barreiras também. É muito importante a gente pensar nisso, que muitas situações podem dificultar a vida da pessoa com deficiência e muitas situações podem facilitar a vida da pessoa com deficiência. Quando nós falamos de inclusão escolar, nós estamos falando de uma escola que é para todos, de uma escola que entende que cada criança aprende de uma forma, que uma criança vai precisar de um tempo maior para aprender, outras vão ser mais rápidas, algumas vão precisar de alguns sistemas de comunicação diferentes para aprender, mas que todas elas são capazes de aprender, né? E aqui eu gostaria de finalizar então com vocês, recapitulando um pouquinho, né? O Núcleo de Educação Especial então foi criado em 2002, realiza esse trabalho na rede até hoje, né? Completamos aí 20 anos no ano de 2002. E numa próxima oportunidade eu explico um pouquinho mais a respeito desse trabalho das salas de recurso.